Quantos tiveram prova essa semana? Difícil? Quantos a prova foi difícil? Deixa eu saber, quantos a prova foi difícil? Ótimo. Se Jesus fizesse a prova que você fez, ele poderia não tirar 10? Ele poderia errar uma questão de matemática ou grego? O que vocês acham? Jesus poderia errar ou não? Será que Jesus também podia ter dor de cabeça? Será que se Jesus cantasse, ele podia semitonar? Será que Jesus passaria para ser cantor da oficina Vocalis? Será que Jesus ganharia 10 no doutorado? Será que Jesus tiraria 10 em tudo? Será que tudo que Jesus fazia, ele ia ser nota 10? Será que se ele fosse lutar jiu-jitsu, ele seria o melhor? Se ele fosse jogar bola, seria o melhor? Se ele fosse escrever um livro, ele seria o best-seller? Será que seria assim? Os pedagogos dizem que há inteligências múltiplas, não é isso? Não são as inteligências múltiplas? Alguém que é muito bom, às vezes, para falar, não é tão bom para matemática. Às vezes, uma pessoa que é ótima para fazer conta de matemática, não é tão bom para pintar um quadro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O tempo está um pouquinho avançado. Se a gente levar até 9h15, 9h20, tudo bem para o auditório? É porque esse assunto é muito importante. Se eu cortar aqui, fica pela metade. E o principal está por vir. Tudo bem? 9h15, 9h20. Há visitas aqui. Eu tenho medo daqueles pregadores que chegam assim. Eu acho que eu já contei isso uma vez, né? Imagina, não sei se tem alguém visitando a igreja pela primeira vez. Mas aí vem aquele... Tem alguém aqui primeira vez que está visitando a igreja adventista? Não. Tem aqui, já vi aqui, ó. Imagine se vocês vêm aqui e o pregador começa assim, 120 razões porque sou um cristão. E quando o relógio dá 10h40, ele está na razão número 5, quer dizer... Então dê-me pelo menos até 9h20 aí. Eu estava fazendo perguntas para vocês. Nas inteligências múltiplas, será que Jesus seria 100% em tudo? Ou será que Jesus teria dificuldade em alguma coisa? Talvez Jesus seria um excelente cantor, mas teria dificuldade, talvez, para dirigir um carro. De repente, ele tiraria 10 comigo em grego, mas talvez não tiraria 10 em homilética. De repente, ele conseguiria dirigir muito bem, mas não seria muito bom nos esportes. Nós, às vezes, temos uma ideia de Jesus de algo que ele não foi. Um Jesus que tudo o que ele fazia... Jesus veio como ser humano. Ele enfrentou o pecado como nós enfrentamos. Embora Jesus tivesse uma mente limpa, ele veio como Adão antes de cair em pecado, em termos mentais e espirituais. Contudo, em termos físicos, Jesus tinha um corpo de um judeu daquela época. Jesus podia ter febre, Jesus podia ter fome, Jesus podia ter sede. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele podia contrair o vírus ômega 1. Ômega 1 não, H. Que bom. Eu ia falar que foi só uma maneira de testar se vocês estavam prestando atenção, mas ia ser mentira. Vamos ver isso na Bíblia para não ficar só no achismo? Próximo slide. Vamos ver aqui. Por exemplo, até que ponto ele foi humano? Olha o que diz Lucas, capítulo 2, verso 40. Lucas, capítulo 2, verso 40. Lucas 2, 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Crescia, em outras palavras, Jesus passou por todas as fases. Jesus talvez teve espinha, Jesus teve dente de leite, o dente de leite de Jesus caiu, Jesus cresceu, teve as fases normais de um adolescente. Tudo que um ser humano normal tem, Jesus teve. É a Bíblia que diz, ele crescia. Jesus não nasceu grande. Interessante, como é que um Deus perfeito pode crescer? Estão percebendo a contradição? Crescia em sabedoria. Como é que Jesus pode aprofundar no conhecimento se ele é onisciente? Mas ele aprendeu. Ele aprendeu. Ele teve que aprender que ele era o Filho de Deus. Querem outro texto? Vamos ver mais um de exemplo ali. Mateus capítulo 8, verso 24. Mateus capítulo 8, verso 24.
E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Então, Jesus podia dormir. Jesus podia cochilar. Jesus se cansava? Claro que se cansava. Todos esses versos que estão ali mostram isso. Jesus podia ter medo. Quando Jesus estava no Getsemane, ele teve medo. Quando Jesus ressuscitou, ele falou assim, vocês têm alguma coisa que comer? Ele teve sede. Na cruz ele falou, tenho sede. Para a mulher samaritana, ele falou, dá-me um pouco d'água. Ele não conseguiu nem carregar a cruz todo o trajeto até o Calvário. Apesar de ser todo-poderoso, ele assumiu a natureza humana. Assumiu mesmo. Por quê? Satanás havia acusado Deus no universo de dar leis acima daquilo que a humanidade podia cumprir. Quando ele fala humanidade, ele estava se referindo a Adão e Eva. Adão caiu por culpa de Deus. Jesus veio então como Adão para provar que ele poderia ser fiel a Deus, que Deus não era injusto. Se Jesus lutasse com o diabo usando os poderes de Deus, aqui que vem uma máxima, preste atenção nisso. Nunca mais esqueça o que eu vou dizer. Se Jesus lutasse contra o mal usando os poderes de Deus, nem teria luta. Vocês estão rindo, mas é verdade. Teria luta. Uma pulga consegue lutar com um elefante? Se Jesus lutasse contra o mal usando os poderes de Deus, nem teria grande conflito. Mas se a Bíblia me fala, pelejou o dragão e seus anjos, e Miguel e seus anjos, então houve peleja. Se houve peleja, é porque Jesus não pelejou com todo o poder de Deus. Senão nem teria luta. Como é que o finito vai lutar contra o infinito? Ele lutou contra o diabo não com o poder de Deus, ele lutou com o caráter de Deus. Existe uma diferença. Por isso que ele enfrentou o diabo como cada um de nós podemos enfrentar. Ele teve medo, ele suou sangue, ele teve medo, ele teve fome, ele teve sede, ele foi tentado pelo mal várias vezes, mas ele não teve pecado, isso é importante ser dito. 2 Coríntios capítulo 5 ou 9, ajude-me. 5, verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Eu vou explicar essa segunda parte daqui a pouquinho, viu? Só quero ficar com a primeira. Aquele que não conheceu pecado. Em tudo ele foi semelhante a nós, menos em pecado. Jesus cometeu erros de que natureza? Talvez ao bater um prego numa tábua, ele errou o prego e pode ter martelado o dedão. Jesus pode, no escuro, ter tropeçado numa pedra. Jesus pode ter se confundido. Esse tipo de erro, Jesus cometeu porque era da natureza humana. Mas Jesus não teve erros morais, erros pecaminosos. Ele em nenhum instante foi pecador, em nenhum instante. Agora, próximo slide. Ele era Deus, já falamos sobre isso. Próximo. Onde começa a obra de Cristo e aonde... qual é a obra de Cristo e onde ela começa? Eu quero ensinar uma palavrinha-chave para você aqui. Uma palavra grega. A palavra kenosis. Kenosis. Sabe o que é kenosis em grego? Esvaziamento. Tornar-se nulo. Imagine um saco cheio de farinha ou areia que você começa a... Imaginou a cena? Isso se chama em grego kenosis, esvaziamento. Foi essa palavra que Paulo usou para explicar a obra de Cristo. Abra a Bíblia comigo em Filipenses. Esse vai ser o meu texto-chave dessa noite. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou. Imagina um saco de farinha. Paulo usa essa figura de linguagem para dizer que Cristo se esvaziou da sua divindade, assumindo a forma de servo. Tornou-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Sim, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
Próximo slide. Qual é a sua obra, então? Quando é que começa esse esvaziamento de Deus? Muitas vezes, alguns teólogos pensam que o esvaziamento de Jesus começou quando ele se encarnou. Ali ele se esvaziou mesmo e se tornou um de nós. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, que também é compartilhada por outros teólogos, é claro. Provérbios capítulo 8, especialmente o verso 22, tem um texto que muitos antitrinitarianos pegam contra Cristo. Aqui fala de Cristo como sendo a sabedoria de Deus. E Provérbios 8, 22 fala assim: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes das obras mais antigas, desde a eternidade foi estabelecida. Está falando de Cristo. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas d'água, antes dos montes serem firmados, antes de haver os outeiros, eu nasci. Na verdade, esse eu nasci aqui, eu fui gerado, não significa que a sabedoria nasceu num tempo. Não. O que significa que eu não vou ter tempo para explicar tudo para vocês, é que a sabedoria de Deus assumiu uma função a partir de um determinado ponto da eternidade. Mas olha o verso 30. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Ou seja, Deus falava, a sabedoria obedecia. Tem um autor da Andrews, chamado Dr. Richard Davidson. Ele coloca uma posição que é a que eu concordo. Ele acredita que a kenosis de Cristo, aquele esvaziamento, com base nesse texto aqui de Provérbios, começou, sabe quando? Não na encarnação, na criação. Por quê, pastor? Eu entendi que Jesus só precisou esvaziar por causa do nosso pecado. Não. Qual é o tamanho de Deus? 20 metros? 90 metros? Quem no universo, por mais perfeito que seja, pode conhecer a Deus em plenitude? Quem? Só o próprio Deus. Eu pergunto a vocês, como é que um Deus assim pode ser conhecido? O Dr. Richard Davidson dá uma sugestão que para mim ela é plausível, vou mostrar para vocês na Bíblia. Só tem um jeito de Deus se revelar, sabem qual é? Se ele se esconder. Que a glória dele é tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, que o único jeito que Deus tem de ser conhecido é se ele esconder um pouco da glória dele. Cristo foi a pessoa da divindade que assumiu voluntariamente aquela limitação para tornar Deus mais compreensível. Quando eu digo Deus, eu digo a divindade. Por isso que Jesus parecia tão pequeno. Por isso que o Pai falava e ele obedecia. Ele assumiu, num tempo, a posição de arquiteto. Há evidências bíblicas disso? Claro. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, já lemos. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e ela era Deus. Lógico, uma palavra mediadora. Outro exemplo, Gênesis capítulo 19, verso 13, fala de Cristo como o anjo do Senhor. Quando Abraão vai sacrificar o Isaque, olha, Jesus não tinha encarnado ainda, hein? Jesus não tinha encarnado ainda. Quando Abraão vai sacrificar Isaque, quem aparece e segura a mão de Abraão? E a Bíblia chama de quê? Anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor, quando pega a mão de Abraão, fala o quê? Abraão, para, porque agora eu sei que você não me negou o seu filho. Mas ele havia prometido dar o filho para o anjo ou para Deus? Para Deus. Então aquele anjo era um anjo qualquer? Era Deus em forma angélica. Quando Jacó lutou até a madrugada com um estranho que deslocou a perna de Jacó, Jacó lutou com um anjo. Mas a Bíblia fala que Jacó mudou o seu nome para Israel. Ish, homem. Ra, luta. El, Deus. O homem que lutou contra Deus. Mas Jacó lutou contra Deus ou contra um anjo? O que vocês acham? Deus em forma angelical. Deus em forma angelical. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento já como um anjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Daniel o chama de o príncipe do exército do Senhor. Ele era Miguel. Por isso, irmãos, que Lúcifer, na briga dele, ele não cobiçou a posição do pai. Lúcifer cobiçou a posição de quem? Do filho.
Porque Lúcifer não entendia. Peraí, o pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. Por que eu tenho que adorá-lo? Por que ele é chamado para criar e eu não? Até que o pai senta o filho no trono e explica para todos, olha, embora em forma angélica, esse aí não é um anjo qualquer. Este aí é Deus já em forma angélica. E querem uma prova que Jesus é Miguel? Quando Jesus voltar, Mateus fala o seguinte, que nós vamos ouvir a voz de Cristo e os mortos vão ressuscitar. Paulo fala assim, ao ouvir a voz do arcanjo. E interessante que Miguel significa ninguém é como Deus. Cristo já assumiu lá atrás a forma de um anjo para tornar mais fácil a comunicação entre a divindade e as criaturas. Como é que Deus podia ir com os anjos em algum lugar se ele estava em toda parte? O que Deus tinha para conversar com um anjo se ele já sabe tudo? Já parou para pensar nisso? Como é que você tem relação, uma criatura finita com um ser infinito? Só tem um jeito, se esse ser infinito diminuir um pouco da glória dele. Agora tem um detalhe, próximo slide, por favor. Veio o pecado, vocês sabem disso. E o pecado causou a separação entre nós e Deus. Por causa do tempo, eu não vou ler todos os versos, mas você já sabe. Jesus, para morrer pelos nossos pecados, ele teve que enfrentar que tipo de morte? Eu não ouvi a resposta. Morte de cruz? Então... Roma crucificou mais de 10 mil pessoas. Então todos eles também nos salvaram? O que a Bíblia quer dizer quando fala que Cristo enfrentou a morte de cruz? Que morte Jesus teve que enfrentar? Vou falar com vocês qual. Não vou ler os textos por causa do tempo. Morte eterna. Vou repetir. Eu não estou lendo os textos por causa do tempo. Jesus, para nos salvar, teve que enfrentar a morte eterna. Vou contar uma história rápida para você. Um rei, uma vez, deu uma lei em seu reino. Qualquer que fosse apanhado roubando, teria os olhos arrancados. Ninguém roubava. Não havia cadeados nem tranca, ninguém queria ter os olhos arrancados. Até que um dia chegaram e disseram, majestade, um jovem foi apanhado roubando. E a lei diz que ele tem que ter os olhos arrancados. O que o senhor diz? Cumpra a lei. Mas o jovem é o príncipe. O que você acha que o rei fez? Se como o rei ele mudasse a lei, que diriam? Para beneficiar o filho dele, ele muda a lei. Se como o rei ele mandasse cumprir a lei, o que diriam? Não teve misericórdia nem do filho, hein? Sabe o que o rei fez? Como rei não posso voltar a minha palavra atrás. São 2 olhos que a lei quer, 2 olhos a lei terá. Mas eu perdoarei meu filho. Arranquem os meus olhos no lugar dele. Quando Adão e Eva pecou, irmãos, nós ficamos condenados à desgraça eterna, à morte eterna. Cristo, então, tinha que morrer uma morte eterna. Não podia ser só a morte de cruz. A cruz foi um instrumento onde ele morreu, mas é mais do que aquilo. Roma crucificou milhares de pessoas, mas a morte de Cristo foi morte eterna. Hebreus diz que ele enfrentou a morte por todos os homens. Ele enfrentou o lago de fogo e enxofre. Agora, uma perguntinha. Jesus não é Deus? Como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Será que ele morreu mesmo ou ele fingiu que morreu? Se ele fingiu, então não houve sacrifício. Se ele morreu, como ele é eterno? Alguns advogaram para defender isso, que Jesus perdeu a divindade dele. Ou que ele perdeu alguns dos atributos dele. Eu não acredito nisso. Não tem como Deus deixar de ser Deus. Coloca uma coisa na sua cabeça. Jesus não perdeu nenhum dos seus atributos. Deus não tem como deixar de ser Deus. Tá bom, se ele não perdeu nenhum atributo, como é que ele morreu e não fingiu que morreu? É simples. Eu tenho um carro em casa. Vamos supor que, por qualquer razão, você não possa andar de carro, mas você quer conversar comigo. Um dia você me vê subindo as alamedas aqui a pé com um aluno. E você pergunta assim, professor, cadê o seu carro? Eu digo, está lá na minha garagem. Mas você está andando a pé? Claro. Por quê? Porque ele precisa que eu ande a pé. Mas você tem o carro, professor, você é obrigado a vir de carro. Espera aí. Se eu sou obrigado a andar de carro porque eu tenho carro, quem é dono de quem? O carro que é meu dono. Se eu sou dono do carro, sou obrigado para usá-lo ou não usá-lo. Se o carro está na garagem
eu deixei de possuir um carro? Eu quero ouvir a resposta. Não. Mas eu estou fingindo que estou andando a pé ou de fato eu estou andando a pé? Estou andando a pé. Jesus não perdeu nenhum dom dele, porque ele não tem como deixar de ser Deus. Mas para que você fosse salvo, ele teve que morrer. Lembra a comparação que eu fiz do rei cego? Sabe uma maneira que um Deus eterno pode ficar cego? Fechando voluntariamente os seus olhos. Se eu fechar os meus olhos, eu perdi minha capacidade de enxergar? Perdi? Mas eu estou ou não estou cego quando eu fecho os olhos? Eu quero terminar o sermão de hoje, ou esse estudo, contando um segredo para você e voltando a ler agora o texto de Filipenses. Olha para mim, nunca mais esqueça disso, você que está estudando aqui. Jesus, quando voltou para o céu, eu precisaria de muito mais tempo para explicar tudo com versículos da Bíblia, mas eu vou resumir para vocês. Jesus continuou preso a um corpo humano por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Como é que ele faz então para eu ser onipresente se ele está preso num corpo humano? Não sei. A Bíblia fala que é através do Espírito Santo. Mas detalhes, não me peçam que eu não tenho. Mas uma coisa eu sei. A Bíblia diz que hoje nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A plenitude agora está num corpo.